Nesta viagem do presidente brasileiro, que é uma comitiva, né? Você tem, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional não está no Brasil, está na comitiva com o presidente brasileiro. Américo Martins, Lula foi à Rússia, nós expusemos no fim de semana, né? No meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, estava lá o presidente brasileiro vendo o desfile de adereços militares, né? Ó, tá aqui para vocês o míssil que talvez a gente vá lançar contra a Ucrânia, está aqui passando na frente de vocês. Climão, Américo. Uma galera diz, ó, nada de novo, o Brasil sendo aquilo que... O Brasil no quesito Lula, né? Sendo aquilo que ele é. E o outro lado, a galera progressista raiz, dizendo assim, não, o Lula não está mais representando os nossos movimentos sociais. Faz um tempão que o Lula é de centro. Então, os dois lados meio azedos com essas posturas. Américo, agora estamos na China. Nos conte, qual é a agenda brasileira? Vai encontrar Xi Jinping? E seria um segundo encontro, porque os dois estavam juntos lá na Rússia, né? Sim, Elisa, os dois estavam juntos, os dois acompanharam a parada militar pelo Dia da Vitória contra os nazistas, que aconteceu há 80 anos. Eles estiveram lá, conversaram, obviamente, estavam juntos no jantar que foi oferecido de recepção pelo líder russo, Vladimir Putin, e voltam a se encontrar amanhã. Vai ser a segunda visita de Estado do presidente Lula nesse terceiro mandato aqui à China. A visita de Estado, Elisa, é o ponto mais alto de uma relação diplomática, quando acontecem essas visitas. Você tem vários tipos de visitas entre líderes de dois países. A visita de Estado são as mais importantes e normalmente acontecem entre países amigos, países que têm relações estratégicas. E para deixar isso ainda mais pesado, ou seja, mostrar como é importante essa relação com a China, o Xi Jinping também fez no ano passado uma visita de Estado ao Brasil. Então nós estamos falando que em 3 anos, 2023, 2024 e 2025, aconteceram 3 visitas de Estado entre Brasil e China. Esse vai ser o ponto alto da agenda do presidente amanhã. E eles vão falar de vários assuntos. Sem dúvida nenhuma, vão conversar sobre 3 aspectos estratégicos para o Brasil. Primeiro, obviamente, a relação comercial e estratégica bilateral, a questão da guerra na Ucrânia, que eles já devem ter conversado alguma coisa sobre isso, obviamente, na parada lá em Moscou, e vão conversar também sobre essa questão das tarifas, que a gente vinha falando agora há pouco, numa situação que mudou, inclusive, desde que eles conversaram lá em Moscou, até agora aqui, tanto na questão da guerra, porque estamos falando na possibilidade de uma conversa tete a tete entre o Vladimir Putin e o Zelensky, e também com relação às tarifas, como a gente vinha explicando, porque agora temos um acordo, pelo menos 90 dias, entre Estados Unidos e China. Agora, Elisa, antes de devolver para você, eu queria só contar o que aconteceu aqui hoje, nesse Fórum Empresarial Brasil e China. Um fórum muito importante, reuniu cerca de 500 empresários executivos chineses e brasileiros e aconteceram muitas notícias importantes, Elisa. Segundo a Apex, que é a agência que fomenta a exportação do Brasil, os chineses se comprometeram a investir pelo menos 27 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil, em vários setores diferentes, como, por exemplo, farmacêuticos, em acordos entre empresas muito importantes dos dois lados, acordos de mais indústrias automobilísticas investindo no Brasil, uma delas, inclusive, criando uma fábrica nova em Catalão, em Goiás, e também acordos no ponto de vista estratégico e também tecnológico. O presidente Lula, no discurso dele, defendeu muito essa relação estratégica entre Brasil e China. Elisa. Pois é, o nosso maior cliente, né? O nosso maior parceiro comercial. Por isso que sempre tem um tempero muito especial falar sobre China, né, Américo? Porque mexe com sentimentos e, para além das pessoas gostarem ou não, concordarem ou não, é o país que mais coloca dinheiro aqui dentro, assim. E o setor do agro, por exemplo, mas sobrevive muito por causa dos chineses. Então, essa é uma relação muito importante, mas que reserva, como Américo Martins nos conta, esses temperos adversos. Agora, Américo, a gente gosta da notícia e a gente gosta também dos contornos da notícia. O presidente brasileiro está aí e você descobriu... primeiro eu dou... peraí, Américo. Antes de eu te perguntar sobre os ternos do presidente, o presidente fez um tweet. Eu vou mostrar antes da... Entendi, Elizabeth está conectando os botões aqui na segunda-feira. Muito feliz, atenção, a fala pública, então, do presidente. E quando eu digo fala pública, por meio da rede social, tá? Muito feliz com mais um evento importante aqui em Pequim para o fortalecimento da relação Brasil-China, com a participação dos ministros Rui Costa
e Padilha, que agora é o ministro da Saúde. Empresas chinesas da área da saúde assinaram uma série de memorandos de entendimento que irão garantir um aumento do acesso a exames e medicamentos para brasileiros e brasileiras. E aí converge com as coisas que o Américo estava nos contando, né? Sobre a grana que a China, a grana a mais, né? Ainda maior do que já faz, que a China vai investir aqui no Brasil. E segue, então, essa fala do presidente. Por meio desses acordos, os chineses e grupos brasileiros passarão a produzir em nosso país equipamentos de ressonância magnética, aceleradores nucleares, raio-x digital e ultrassom portátil. Equipamentos que chegarão para equipes de saúde, unidades básicas, unidades móveis. Também foram assinados memorandos para a produção de novas vacinas no Brasil e de insumo estratégico para a produção de medicamentos. Parcerias que incluem transferência de tecnologia chinesa para as nossas empresas no Brasil, demonstrando a relação estratégica e de confiança. Américo Martins, então a fala do presidente minutos atrás na rede social, convergindo totalmente com aquilo que você estava nos contando. E também parte do que fora dito por meio daquela entrevista coletiva.